para gentios. Então ele é bem objetivo no que Jesus está fazendo, como está fazendo e qual o resultado do que ele está fazendo. Então Marcos capítulo 6, nós vimos semana passada, no começo de Marcos 6 aí, que Jesus vai pregar em Nazaré e ele é rejeitado pelos nazarenos. Sabemos que os nazarenos eram o povo de Jesus. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, mas ele volta lá para evangelizar e não é recebido pelas pessoas que o conheciam, talvez exatamente por isso, porque o conheciam e aí não deu certo. E Jesus, inclusive, no verso 6, Marcos 6, diz que Jesus se admirou da incredulidade dos nazarenos. Tamanha era a incredulidade que Jesus falou assim, impressionante como eles não conseguem crer. Depois disso, Jesus envia os seus discípulos. Nós temos aí a partir do verso 7, Jesus chama os 12 discípulos dele e envia esses discípulos para uma experiência de evangelização. Ele prepara, dá todas as instruções, diz para eles o que eles devem levar nessa viagem e eles embarcam nesse evangelismo, nessa obra missionária, Jesus testando a fé e o conhecimento dos seus discípulos, ele vai liberando eles para o trabalho. E o interessante disso tudo é que nós vamos ver no verso 14 que o resultado daquela obra dos discípulos acaba atraindo a atenção das pessoas e é tão grande o que aconteceu, foi tão impactante que chega aos ouvidos de Herodes. Está aí no verso 14, chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. O que é isto? O trabalho que os discípulos fizeram, que foi impressionante, porque eles foram pregando o arrependimento. Jesus diz, vocês vão e preguem arrependimento de pecados, e também Jesus ministrou sobre a vida deles poder para orar pelas pessoas e curar as pessoas, e eles saem crendo nisso, e eles realizam esse trabalho de maneira esplêndida. Quando isso chama a atenção de Herodes, é muito interessante porque Herodes já tinha matado João Batista nessa situação, mas Marcos coloca que chama a atenção de Herodes, e aí Marcos faz um relato de como Herodes já tinha matado João Batista. Por quê? Porque quando chega aos ouvidos de Herodes isso, chegam algumas pessoas dizendo para o rei Herodes assim, olha, parece que o João Batista que você matou ressuscitou, porque a pregação desse homem que está aí e dos seus discípulos é algo igual ou maior. E o Herodes começa a acreditar nisso. E aí, então Marcos fala assim, Herodes já tinha matado. E aí ele relata como Herodes fez isso, que está do verso 14 até o 29, como Herodes matou. Mas Marcos está somente relatando um fato acontecido. Por quê? Porque agora, com a morte de João Batista, é como se o rei Herodes tivesse pegado o gostinho de sangue cristão, e então o clima começa a ficar muito mais tenso agora, porque agora as mortes de cristãos, perseguição, esse tipo de coisa, se intensifica bastante, e aí Jesus começa agora a trabalhar de maneira a proteger também os seus discípulos. E é sobre essa parte que nós vamos falar hoje, a partir do versículo 30. Então nós vamos dar uma lida rapidamente do 30 até o 44, ok? Marcos, capítulo 6, do verso 30 até o 44, diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora.
Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele, Jesus, lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Ok? Então, a partir desse verso 30, Marcos relata, ali a gente vê já no 30, o retorno dos discípulos. Agora, aqui também vai acontecer uma transição de nome, porque eles são discípulos de Jesus, mas como eles foram enviados por Jesus para a obra e voltaram, enviado também é a palavra grega apóstolo. Apóstolo é uma palavra que significa enviado. Então, algumas pessoas começam aqui já a tratar esses discípulos de apóstolos. Depois, eles se tornam verdadeiramente somente apóstolos, porque eles são enviados por Jesus para fazer a obra da igreja. Mas aqui, nesse comecinho, é onde começa a surgir esse nome apóstolo para eles. É bem interessante. Nós vamos ver algumas curiosidades nesse texto, porque é um texto, uma narrativa de um fato, então é cheio de curiosidades o texto. E aí eles começam a relatar para Jesus, o verso 30, voltaram os apóstolos, você vê que Marcos já chama até eles de apóstolos, à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Eles foram obedientes às instruções de Jesus. Jesus enviou e disse para eles o que eles tinham que fazer, como eles deveriam ir, o que eles deveriam pregar, e eles aceitaram, e por causa disso, eles foram muito bem sucedidos nessa obra de evangelização deles. E aí eles voltam extremamente empolgados por verem o que aconteceu, por verem que de fato Jesus podia transmitir poder para a vida deles. É muito interessante isso para nós hoje, porque às vezes parece que nós estamos muito distantes disso acontecer, quando na verdade para nós isso já aconteceu. Porque hoje nós somos salvos e a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. E quando o Espírito Santo habita em nós, nós temos todo o poder em nós. Né? Existem muitas pessoas que fazem campanhas de oração para pedir poder de Deus. Deus, me dá mais poder. Não existe mais poder, porque todo o poder de Deus está em nós. Mas pastor, então por que eu não exerço? Talvez nós precisemos buscar mais comunhão com Deus, mais comunhão com o Espírito Santo, para que Ele possa nos usar de maneira ampla. Então a limitação muitas vezes está em nós mesmos. No caso deles, eles ainda não tinham descido o Espírito Santo na terra, e aí eles precisam que Jesus faça essa ministração. Está do versículo 7 ao 13, é quando Jesus comissiona eles assim, e aí de maneira especial eles fazem isso, e não é o nosso caso hoje. Então, se você quer ter essa autoridade, essa capacidade, você precisa viver em comunhão, como eles estavam com Jesus. Nessa comunhão, aprender da palavra de Deus, orar e clamar a Deus que Ele possa te usar. Porque aqui, é muito interessante, nessa ida e volta deles aqui, foi, digamos assim, missões light. Porque esses mesmos homens, depois que Jesus vai embora, e eles vão fazer o ministério acontecer, todos eles foram assassinados, foram perseguidos e foram assassinados por causa do Evangelho. Então tem esse preço. E algumas pessoas, por temor desse preço, também muitas vezes não querem se expor, né? Por causa que o preço é muito alto. Mas enfim, verso 30, eles voltam, começam a contar para Jesus, e no verso 31, Jesus ouve eles,
Mas olha o que Jesus diz, verso 31, que está escrito aí, ó. E ele lhes disse, ou seja, Jesus ouviu o que eles tinham para dizer, aí Jesus fala com eles. Ele fala, ó, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. É muito interessante isso aqui, porque Jesus, obviamente, estava muito feliz com o que tinha acontecido. Jesus deve ter vibrado com eles, com a vibração deles. Jesus também deve ter se sentido satisfeito com aquilo. Mas Jesus também se preocupa fisicamente com eles. Eles estavam empolgados, mas Jesus diz assim: olha, ok, ótimo, gente, valeu, muito bom. Mas agora, vamos repousar um pouco? Olha que interessante, nós vemos a atitude de Jesus em se preocupar com a condição física daqueles homens, porque Jesus sabe que não foi fácil, eles caminharam muito, e eles se desgastaram ensinando a Bíblia, devem ter encontrado muitos endemoniados, pessoas enfermas, e eles orando, e eles trabalhando muito nesse tempo que eles ficaram, e aí Jesus percebe que eles estão cansados, e Jesus vê que eles não tinham tempo nem para comer, quer dizer, eles chegam, a fama ou o êxito daquele trabalho vem junto. Quando eles chegam, as pessoas falam assim como Jesus, eles fazem também. Então eles não tinham mais tempo nem para comer, porque as pessoas vinham e não paravam de vir. Olha o que diz aí o verso, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. E aí Jesus fala: ok, vamos dar uma parada, vamos dar uma descansada, vamos para um lugar separado, vocês precisam de descanso. Isso faz muito sentido, e nós podemos trazer isso muito forte para a nossa vida, de entendermos que Deus, qual é a ferramenta que Deus tem para o trabalho dele aqui na terra? Somos nós, mas são os nossos corpos. Deus precisa das nossas vozes, Deus precisa da nossa saúde, Deus precisa da nossa condição física boa para que o trabalho funcione. Então, quando nós não nos cuidamos, ou quando nós temos algum problema de saúde, ou quando nós somos abatidos de alguma maneira, muitas vezes até emocional, nós temos que ficar em casa. O Willy vai fazer uma cirurgia sexta-feira, aí ele já me avisou: pastor, eu não vou poder vir. Eu não posso, porque eu vou estar me recuperando. E aí, não, tem que vir, você é servo do Senhor, Deus é contigo. Como Jesus, Willy, descansa, fica lá sozinho, no seu cantinho, não fala muito, porque ele vai fazer uma cirurgia na boca. Ainda bem que é homem, né? Não fala muito, e aí é mais tranquilo, né? Mas ele precisa desse descanso, como todos nós precisamos. As debilitações prejudicam não somente a nossa vida, mas nós que somos cristãos, a nossa debilitação prejudica o trabalho de Deus. Porque muitas vezes nós não podemos participar, não podemos vir aos trabalhos, ou assumimos alguma responsabilidade, e por causa da nossa condição física, nós precisamos desmarcar, precisamos cancelar. Então Jesus tem essa preocupação de que eles não deveriam extrapolar nas suas tarefas, que fisicamente eles precisavam de descanso. Outra coisa que nós vemos também nesse verso 31 é que Jesus não se impressiona com aquele grande movimento, aquele ativismo, porque vamos pensar, pela lógica, o finzinho do verso 31 diz assim, visto serem numerosos os que iam e vinham. É muita gente. Jesus está querendo semear o evangelho para muita gente. Ali tinha muita gente. Mas isso não impressiona Jesus, porque ativismo não impressiona Jesus. Para Jesus, primeiro lugar vem a vida, e depois a obra que a vida pode fazer. Então, como que Jesus faz? Ele cuida da nossa vida para que a obra nunca pare. Então, ele cuida do nosso físico, ele não se impressiona com o nosso grande ativismo de querer estar em todos os lugares, e tem hora que ele fala assim: vamos dar uma paradinha, vamos ficar sozinho um pouco, vamos
descansa. É muito interessante que Jesus fala assim: vocês estão sem tempo de comer, isso vai debilitar vocês, isso vai fazer mal, e eu preciso de vocês bem, eu preciso de vocês inteiros, eu preciso de vocês com toda a saúde, com toda a disposição para a pregação do Evangelho. Nós estamos só começando. Então, ativismo não é saudável, passar dos limites com o nosso físico não é saudável. Eu coloquei no grupo da igreja dessa semana, né? Se alguém estiver com gripe, estiver sentindo mal, não venha, não se indisponha, não coloque os outros em risco. Nós temos que cuidar, porque Jesus cuida. É muito interessante como Jesus cuida da gente, né? Verso 32, eles vão para o barco. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Mas nem tudo é festa nessa vida. Verso 33 diz assim, muitos, porém, daqueles numerosos, muitos, os viram partir. E reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades. Era muita gente. E chegaram antes deles. Eles viram a direção que o barco, que Jesus entrou com os discípulos, a direção que eles tomaram. As pessoas olharam. E eles vão a pé, eles dão a volta no lago a pé, e eles vão tão rápido que eles chegam antes do barco cruzar o lago. Jesus tinha dito aos seus discípulos que eles precisavam descansar, e é uma verdade. Mas aquelas pessoas estavam tão ansiosas, tão necessitadas, tão carentes, que eles não deixavam, eles saíram correndo atrás de Jesus. É muito interessante essas coisas, porque muitas vezes nós fazemos planos, que nós entendemos que são planos bons, que nós entendemos que são planos de Deus para a nossa vida, que faz sentido, mas às vezes eles não se realizam, eles acontecem de maneira contrária, e às vezes é totalmente contrária. E é o que aconteceu aqui, no verso 33, na hora que as pessoas veem que eles estão partindo, e viram a direção que eles estavam, eles foram até lá. Então, nós não podemos nos frustrar quando as coisas não saem da maneira como nós planejamos. E nós vamos entender por quê? Porque nós vamos olhar para Jesus, Jesus não se frustrou com isso. Muito pelo contrário. Jesus vai nos ensinar, no que acontece na sequência aqui, que nós temos que ter uma posição ou um sentimento sempre positivo em relação ao que nós planejamos e ao que acontece. Porque se nós estamos totalmente na mão de Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, e se nós estamos, assim, verdadeiramente alinhados com o Senhor, muitas vezes os planos mudam, porque é plano de Deus que os planos mudem. Isso não significa que nós não podemos planejar. Sim, você veja que Jesus planejou, mas Deus tinha um plano diferente para aquele momento da vida de Jesus e dos apóstolos. Olha aí, verso 34. Eles vão chegar lá do outro lado. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando eles descem do barco, naquele lugar de descanso, já não era mais um lugar de descanso, estava cheio de gente, a multidão já estava lá. Mas olha que interessante, um detalhe que tem nesse texto, que diz assim, viu Jesus uma grande multidão. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão deles. Em vez de Jesus se frustrar, em vez dele dizer, multidão, não vamos te atender, não, olha, os meus discípulos precisam descansar, Jesus olha para aquela situação e o coração dele se enche de compaixão por aquelas pessoas. E olha o que ele viu, está no verso aí, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus chega do outro lado, eles estão indo, gente, vamos descansar, e estão indo. Chega do outro lado, a multidão está lá. Na hora que Jesus desce do barco, ele olha para aquilo, ele sabe que aquela multidão veio correndo, deu a volta no lago para encontrar eles.
e o coração dele se enche de compaixão. Compaixão é intenso amor, profundo amor por eles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Jesus não se irrita, ele teve que cancelar seu tempo de descanso, porque o seu coração se encheu de compaixão. O que significa ovelha sem pastor? É muito interessante, nós já contamos isso diversas vezes, em que nós moramos num lugar que tinha ovelhas, teve ovelhas por um tempo. As ovelhas sem pastor, elas não encontram um caminho, elas não encontram alimento, elas não encontram água, elas não sabem para onde ir. Ovelhas precisam de pastor para conduzi-la. Então, quando Jesus olha para aqueles homens, aquelas pessoas, ele fala assim: eles não têm pastor, eles estão sem direção. É muito interessante porque lá em Números, se você for lá no comecinho da Bíblia, Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quarto livro da Bíblia. Capítulo 27. No capítulo 27, a segunda parte dele vai falar sobre a morte de Moisés. Deus está dizendo para Moisés que ele vai morrer. E aí Deus fala com ele a partir do verso 12. Mas olha a resposta que Moisés dá, porque ele está preocupado com o povo de Deus. E no verso 15, está escrito assim, Números 27, 15. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então esse senso da necessidade de um pastor era algo muito já forte na cultura e na religião daquelas pessoas. Então quando Jesus olha para eles, Jesus vê eles ovelhas sem pastor. Mas um outro detalhe muito interessante é que aquelas pessoas eram judeus, eles tinham o templo e eles tinham sinagogas onde se davam os estudos da palavra. Nós podemos dizer que eles iam à igreja, eles tinham os seus pastores, eles tinham os seus líderes, mas eles não tinham alimento, eles não tinham segurança, eles eram vazios, eles corriam atrás de Jesus, mesmo tendo a sua religião, mesmo tendo os ensinos daquela religião, ainda assim não era suficiente. O que nós entendemos e podemos trazer para os nossos dias é que existem muitos lugares, hoje em dia, onde milhares e talvez milhões de pessoas vão em busca da palavra de Deus e ouvem muitas coisas, ouvem muita conversa, ouvem muita palavra positiva, ouvem muito incentivo para a vida, mas não ouvem a palavra de Deus. E eles saem dali, muitas vezes até motivados, mas logo aquilo se vai, os problemas voltam, e não há segurança, não há Jesus, não tem Espírito Santo Consolador, e se volta para estaca zero. Então aquelas pessoas, quando Jesus olha para eles, assim, Jesus olhou assim, eles têm a religião, têm esses ensinos, mas não é a verdade, não é suficiente, não edifica, não fortalece, não transforma. A lição para nós é que nós precisamos ter uma religião, precisamos ter a comunhão com algum corpo, mas que seja corpo de Cristo, um lugar onde a palavra de Deus seja autêntica, seja verdadeira, onde nós podemos nos fortalecer, onde nós podemos crescer, onde nós podemos experimentar a mão de Deus agindo na nossa vida.
Esse é o aspecto do que acontece. Jesus viu as suas ovelhas naquela multidão. Jesus olha para a multidão, e Jesus é Deus, os olhos deles eram clínicos. Ele olha e ele diz assim: nessa multidão tem gente que eu vou salvar. E porque tem gente que eu vou salvar, então o nosso descanso está cancelado. E nós vamos atender esse povo. Porque quando Jesus chega para uma ovelha dele, ainda que ela não seja salva, mas ela é ovelha dele, o evangelho causa um impacto enorme. E Jesus não podia perder essa oportunidade. Aí muitas pessoas vão dizer: ué, mas Jesus estava pregando para todo mundo? Nós já vimos que não. Jesus estava pregando para as ovelhas. Porque Jesus veio para salvar ovelhas. Jesus não veio para salvar bodes. Os bodes nunca estiveram na mira da pregação e do ministério de Jesus. Jesus veio salvar ovelhas. Vamos dar uma olhada, João, Evangelho de João, capítulo 10. João 10. Olha o que diz o verso 11. João 10, 11. Diz assim, ó: Jesus falando, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus veio para as ovelhas. Olha nesse mesmo capítulo aí, o verso 26. Algumas pessoas não criam em Jesus. Jesus pregava e elas não acreditavam. E Jesus pregava e elas não acreditavam. Aí Jesus explicou para eles por que eles não acreditavam. Olha o que diz o verso 26. Mas vós não credes, vocês não creem, porque não sois das minhas ovelhas. O que está acontecendo aqui é que Jesus estava pregando para a multidão, e as pessoas não queriam aprender, as pessoas não queriam entender, as pessoas não se convertiam, algumas pessoas contestavam Jesus, e Jesus diz assim: sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Olha o 27. As minhas ovelhas, aí Jesus explica para eles: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então sempre existiu na multidão dois grupos: as ovelhas e os outros. Quando Jesus pregava, as ovelhas ouviam e seguiam. Os outros seguiam para contestar, seguiam por interesse próprio, seguiam por outras razões. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha o 28. Eu lhes dou a vida eterna. Para quem Jesus dá a vida eterna? Para as ovelhas. Jamais perecerão, uma vez salvo, sempre salvo, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tira uma ovelha das mãos de Jesus. E o verso 29, no verso 29 Jesus diz: aquilo que meu Pai me deu, que são as ovelhas, é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então Jesus veio para as ovelhas, ele veio para a igreja, ele prega para eles. Então quando ele desce daquele barco, que ele olha para aquela multidão, o coração dele se enche de compaixão pelas ovelhas que ele viu ali. E aí ele não podia fazer diferente. A compaixão de Jesus, o amor de Jesus, a dedicação de Jesus é maior que tudo. Jesus parou as férias deles para atender aquelas pessoas. Agora, é interessante também, no finzinho do 34,
que diz que, no começo, Jesus desembarcou, a ele se compadeceu, porque eram ovelhas como ovelhas sem pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Para muitas pessoas isso não faz muito sentido, porque assim, Jesus olha, tem compaixão daquelas pessoas, ele fez assim, são ovelhas sem pastor, essas pessoas estão sem direção, essas pessoas precisam de Deus, eu vou fazer um grande milagre aqui. Não, Jesus fala, ok, eu vou ensinar as Escrituras para vocês. E tem muita gente que acredita que sermão, mensagem, escola bíblica dominical não é tão espiritual como um grande milagre acontecer. Olha o que Jesus faz, a multidão está lá, vieram correndo, deve estar todo mundo cansado. Jesus olha, o coração dele se enche de compaixão, o que ele faz? Ensina a respeito de Deus, a respeito de arrependimento de pecados, para que as pessoas creiam no Evangelho. Porque o alimento espiritual é muito mais útil do que o alimento físico. Então, primeiro vem o alimento espiritual. Jesus vai tratar daquela necessidade, daquela ansiedade, daquele vazio, daquela falta de paz daquelas pessoas. Jesus vai lidar primeiro com isso, para que eles descansem, para que eles tenham paz no seu coração. E depois Jesus vai fazer o milagre. Nós temos que aprender com Jesus isso. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados que precisamos montar na igreja uma sala muito grande e encher de arroz, feijão, macarrão e óleo e fazer uma grande distribuição semanal de alimentos e depois temos que comprar muitos remédios. Mas está evangelizando? Está pregando a palavra? Porque é muito interessante a lógica de Jesus. A lógica de Jesus é assim, eu posso te alimentar com os melhores alimentos do mundo e te tratar nos melhores médicos que existem. Mas um dia você vai morrer. Ou você vai morrer com muitos problemas e necessidades, ou vai morrer rechonchudinho, rosadinho, bonitinho, gordinho, saudável. Mas um dia, eu e você vamos morrer. Então qual é a prioridade de Jesus? É que se você morrer, você esteja no céu com Ele para sempre. Então o que Jesus faz? Primeiro eu vou cuidar da alma, porque se morrer depois que eu cuidei da alma, vai estar comigo na eternidade. Mas se morrer sem Cristo, percebe a lógica de Jesus? Faz todo sentido, né? E muitas vezes nós trocamos as prioridades. As suas prioridades mostram quais são as suas prioridades. Então, uma igreja que se preocupa muito em dar alimentos, eu não estou dizendo que não tem que dar, nós compramos cestas básicas e distribuímos sempre que precisa, sempre que... Não é esse o problema. Mas nós temos que pregar o Evangelho. A igreja existe para pregar o Evangelho de Jesus Cristo como sua prioridade número 1. Jesus é mais importante do que uma picanha. Né, Saulo? Picanha é bom, eu sei. Mas Jesus supera o alimento físico, que é impossível nós compararmos. E ele faz isso. Finzinho do 34. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse muitas coisas, lá no grego original, significa assim, ensinando detalhadamente o Evangelho. Então Jesus falou assim, já que vocês vieram para cá, vocês querem, então vocês vão aprender detalhadamente todo o processo da salvação, como que Deus realiza, como que eu vim como o Cordeiro de Deus para salvar as pessoas, e isso acontece. Vamos lá, 35 e 36 diz assim, percebe que Jesus ensinou e já está anoitecendo. Olha lá, 35, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer.
Vai caindo a tarde, os discípulos se preocupam, afinal aquelas pessoas estavam ali há muito tempo, não tinha alimento, eles estavam num lugar que Jesus chama lá no começo, um lugar deserto, um lugar distante das cidades. O ministério de Jesus não tinha recurso, porque nós vimos que eram só de homens eram 5.000, e aí aqueles homens, com a visão de seres humanos, eles tomam uma decisão que talvez eu tomasse e você tomasse. A decisão é óbvia. Vamos dispensar o povo, fala para eles virem amanhã, 8 da manhã, nós vamos estar aqui. Simples. Despede-os, para que passando pelos campos ao redor, ou seja, eles estão num lugar deserto, mas aí eles vão caminhando pelos campos e pelas aldeias, aí eles vão chegar em algum lugar e eles compram a comida deles. E eles dão essa instrução para Jesus, como se Jesus precisasse de instrução, como se Jesus não estivesse vendo aquilo acontecer. Mas o que aqueles discípulos também estão dizendo é assim: Jesus, essas pessoas não são responsabilidade nossa. Eles vieram aqui porque eles quiseram. Eles estão aqui voluntariamente. Eles vieram atrás do Senhor e atrás de nós. Então, vamos despedir e cada um encontre o seu caminho. Eles não estavam assim falando mal daquelas pessoas, mas eles estavam dizendo, é cada um por si, né, Jesus? Olha a multidão, imagina 5.000 pessoas, eu não sei quanto seria 5.000 pessoas aqui, assim, imaginando que aqui dentro só cabe 80 hoje, então seria 40 vezes isso. E aí alguém fala assim, tá ficando tarde, tá chegando a hora da janta, e nós não temos dinheiro, e naturalmente nós faríamos isso, concorda? O problema é que esse não era o plano de Jesus. Jesus não pensa como nós pensamos, Jesus não dá soluções como nós damos soluções. É por isso que nós precisamos tanto de Jesus, porque os olhos de Jesus veem longe, Ele é o próprio Deus, Ele vê o futuro, Ele vê para os lados, Ele vê para frente, Ele é Deus. E aí Jesus não pensa assim, e Jesus vai dar uma lição para eles. Jesus vai trabalhar o coração dos seus discípulos. Aqueles apóstolos vão aprender mais alguma coisa com Jesus. Então Jesus dá uma ordem para eles, que está no verso 37. Porém, Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Aí pronto. Aí você fala assim, bom, eu gosto de Jesus, né, mas não dá. Olha a resposta que eles dão para Jesus: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus, isso é muito dinheiro, nós não temos isso. O que o Senhor... Jesus estava provando a fé deles, e eles estavam agindo com incredulidade. Eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres, eles tinham visto Jesus ressuscitar pessoas. Como que não passou? Olha como esses caras são fracos, né? Se fosse eu lá. Como que eles não pensaram assim, Jesus, não dá para dar um jeito? Não, eles não pensaram. Eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E a situação era terrível. Eu pus aqui, era uma multidão, era um lugar deserto e não tinha dinheiro. Mas aquilo era um teste de fé. Jesus estava testando a fé deles. E Jesus estava dizendo, essas pessoas são nossa responsabilidade, essas pessoas são responsabilidade da igreja, essas pessoas são responsabilidade dos meus discípulos. As pessoas que querem ouvir o evangelho, que estão correndo atrás de Jesus, é responsabilidade da igreja atendê-los, cuidar deles, pregar o evangelho e, se for necessário, também alimentá-los. Não é assim, oi, eu vim buscar Jesus. Jesus, assim, assim, assim. Tchau, viu? Estou indo para a pizzaria. Não funciona assim. Você está bem? Depois que você falou de Jesus, você está bem? Em casa está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Mas pastor, às vezes eu não tenho dinheiro. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Vou ligar para o pessoal da igreja, para a parte que pode te ajudar.
Percebe? É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês têm que agir com amor, com compaixão. Não é dispensa as pessoas. Quando a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, isso às vezes vai sair da nossa zona de conforto. Às vezes amar o próximo como nós mesmos vai meio que atrapalhar o nosso dia, vai meio que atrapalhar a nossa rotina. Às vezes vai nos tirar do caminho, às vezes vai nos levar para outro lugar, às vezes vai nos levar a tirar do próprio bolso alguma coisa. E é isso que Jesus está ensinando para eles. Mas junto com isso, Jesus tinha uma outra ideia também, porque Jesus podia resolver aquele problema num estalar de dedos, assim, resolvi. Mas Jesus estava também preparando eles com essa conversa que Jesus está tendo ali. Jesus está preparando eles para que eles participem de um grande milagre, que eles tenham o privilégio de serem ferramentas do milagre de Deus para abençoar aquelas pessoas. A ideia de Jesus é muito ampla. Ele está dizendo assim: os meus discípulos têm que servir, mas servir é um grande privilégio, porque você serve as pessoas por causa de Jesus. Você serve as pessoas para a glória de Jesus. Nós não fazemos milagres, mas nós podemos ser instrumentos de Deus para o milagre acontecer na vida de uma pessoa. E isso é tão bom, tão maravilhoso, que essa deve ser a disposição do nosso coração. Servir as pessoas. Aquele pensamento dos discípulos era um pensamento muito parecido com o pensamento daquelas pessoas que saíram do Egito. Sabe quando Moisés tirou as pessoas do Egito? Eles não acreditavam que Moisés estivesse falando toda a verdade para eles. Tem um texto lá em Salmo, abre aí, o Salmo 78. E esse salmo fala da providência de Deus na história daquele povo, na história do povo de Deus. E olha, quando chega ali no verso 18, diz assim, ó: eles tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Jesus, Senhor, eu quero comer, mas eu quero pizza 4 queijos. Era assim com eles. Eles tinham saudade da comida do Egito. Eles tomavam chicotada nas costas, eram escravos, mas lá no deserto ele falava assim: eu tomava chicotada, mas tinha picanha no ponto. Agora nós estamos aqui no deserto. Moisés, está errado. Olha a cabeça dessa gente. Mas olha o que aí, o verso 19, olha o que diz o verso 19 do Salmo 78. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Olha a incredulidade. Será que Deus vai mesmo nos alimentar no deserto? Agora, vamos levar lá para o Marcos capítulo 6? O que aqueles discípulos estão? Aonde eles estão? No deserto. O que eles falam para Jesus? O senhor acha que vai ter comida aqui no deserto? É a mesma ideia, é o mesmo pensamento, é a mesma incredulidade. E pensa o seguinte: eles já haviam caminhado com Jesus bastante. Nós já caminhamos em Marcos 6 capítulos aqui, e Jesus já fez muita coisa com esse pessoal. E eles falam assim: será que Jesus é capaz mesmo de alimentar? Será que é possível isso acontecer? Verso 38. Aqui Jesus começa então a preparar uma outra aula para eles. Primeiro Jesus disse assim:
Dão vocês de comer. Está louco? Agora Jesus muda e ele fala assim: então Jesus lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Então Jesus fala assim: ok, não se apavorem, vamos ver o que nós temos disponível aí no meio da multidão, vão atrás. Vão atrás. Jesus falou para eles: vocês vão atrás. Jesus sabia, porque Jesus é Deus, o que ia acontecer. Mas Jesus queria que eles fossem e voltassem com a certeza absoluta de que eles, seres humanos, são incapazes de abençoar uma pessoa. Jesus queria humilhar. Jesus queria levar eles à posição do que eles são: nada sem Cristo. E esse texto deve falar isso para nós. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, não pode fazer. Para que aquela bênção surtisse um efeito também no coração daqueles homens, eles precisavam entender que eles não tinham conseguido nada. Porque existe uma tradição, ela é muito usada na Igreja Católica, para dizer que os discípulos saíram e no meio da multidão, um foi dando um pão, outro foi dando peixe, e eles ajuntaram comida para todo mundo. Eles tentam desqualificar o milagre de Jesus, eles tentam anular o milagre de Jesus, falando que foi feita uma grande coleta e aí deu para alimentar todo mundo. Você imagina, se desse para fazer a coleta para alimentar todo mundo já teria o alimento e todo mundo teria comido. Não foi isso que aconteceu. Não é isso que acontece. Eles foram e eles voltaram, verso 38. Quantos pães tendes, ide ver? E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Eles voltam e falam assim: bom, Jesus disse que nós temos que dar alimento para esse povo. Jesus falou agora para nós sairmos para ver. Ou vai acontecer um milagre, ou nós vamos ser linchados aqui e vai morrer todo mundo, sei lá. Eles só podiam crer agora, porque assim, eles foram atrás e não acharam nada. 5 pães e 2 peixes, e o texto diz que eram 5.000 homens. Eles estão sendo preparados para ver um milagre. É muito interessante isso, porque muitas vezes nós não estamos preparados para ver o milagre. Já reparou que às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, coisas que assim, são milagres. Se você parar para pensar, vai dizer assim: isso não podia ter acontecido, mas aconteceu. E nós não glorificamos a Deus por isso, porque nós ficamos tão no automático da vida, nós temos tanta nós temos tanto orgulho próprio, nós, assim, que muitas vezes nós pensamos assim: Deus fez, mas também eu merecia, né? Deus fez, mas estava tudo a favor. Deus fez, mas... Então, quando Jesus derruba toda a arrogância daqueles discípulos dele, quando ele apresenta a incredulidade deles, ele está deixando muito claro que ele vai fazer um milagre, e ele quer que esse milagre toque o coração daquelas pessoas. Nós hoje, nós temos que colocar muita atenção no que Deus tem feito nas nossas vidas, através das nossas vidas, porque Deus tem feito milagres. Mas talvez hoje, a maioria dos milagres que Jesus faz em nós e através de nós não estamos glorificando Ele por isso. Muita pessoa está levando isso como coisas da vida. Tem crente que usa até muito assim: deu uma sorte. Peraí, você é crente? Você crê na soberania de Deus? Você crê que Deus é todo poderoso? E você acha que foi sorte? Quando nós falamos no capítulo 4, que os discípulos enfrentaram aquela tempestade no barco, e Jesus estava dentro do barco dormindo, teve uma pessoa
escreveu para mim e falou assim: pastor, mas vamos falar sério, hein? Aqueles discípulos tiveram uma sorte que Jesus estava lá, hein? Eu falei: meu irmão, você não entendeu nada. Não era sorte, era providência de Deus na vida daqueles homens para salvá-los. Milagre de Deus que Jesus estava ali. Então nós temos que também ser quebrados do nosso orgulho, da nossa autossuficiência e do nosso desprezo pelo que Deus faz, e nos emocionarmos mais com os milagres de Jesus. Porque tem gente que bate no peito que nunca chora por nada, né? Isso não é virtude. Isso talvez mostre que você tem um coração de pedra, que você já está meio calejado, criou aquela cascona nas costas e não sente mais nada. Isso não é bom. Nós somos seres emocionais, seres que têm sentimento, e quando nós vemos um milagre acontecer, a nossa vida é impactada. Foi isso que Jesus fez com eles. Vamos ver quanto dê vocês de comer. Impossível. Vai ver quanto tem. Jesus, só 5 pães e 2 peixes. Ok. Acabou com eles, acabou com nós agora aqui também. Sem orgulho. Verso 39, Marcos 6, 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Jesus, 5 pães e 2 peixes. Fala para o povo sentar. Eu imagino Pedro, né? Jesus, vai dar errado. Talvez eles sentar é melhor, nós ficamos em pé, a gente corre, até eles levantar, a gente já entrou no barco e vazou fora daqui. Eu não sei. Mas aqueles homens estavam assim: o que vai acontecer? Jesus mandou ver, nós fomos ver, só tem 5 pães e 2 peixes. 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem. Aonde eles se assentaram? Sobre a relva verde. Isso te lembra alguma coisa? Salmo 23. Vamos lá? A gente sabe de cor, mas vamos abrir no Salmo 23. Verso 1 diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Olha o 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Jesus é Deus, Ele está fazendo exatamente o que Ele fazia lá, Ele está fazendo de novo aqui. É a mesma pessoa agindo. Senta na relva verde. Os discípulos obedecem de novo Jesus, manda o povo, organiza o povo. Jesus segue o padrão de Deus. Sabe quando Deus criou o mundo? Haja luz, depois foi criando tudo, foi criando as coisas, criou o homem. Deus é organizado. Então Jesus fala: senta o povo, divide eles em grupos. Verso 40 diz assim, ó: e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Deus é organizado, Deus age de maneira organizada, Deus vai trazer o milagre de maneira que alcance todo mundo. É muito interessante que isso também nos lembra uma outra passagem do Antigo Testamento, lá com Moisés. Vamos lá ver? Êxodo 18, segundo livro da Bíblia, lá no comecinho, capítulo 18. Moisés estava recebendo a visita do seu sogro, e o sogro ficou observando Moisés com o povo. E Moisés atendia as pessoas como sendo o líder deles. Moisés atendia o povo. Verso 13, Êxodo 18, 13, diz assim, ó: no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Moisés acordava de manhã, ia para um certo lugar, sentava,
e existiam as demandas do povo, e Moisés fala assim: trago as demandas para mim, eu sou o líder, vou resolver. Só que o povo eram mais de 3 milhões de pessoas, e o Moisés tinha que atender todo mundo. Não digo que os 3 milhões iam lá, mas se 100 mil pessoas, se 10 mil pessoas, se 1.000 pessoas passassem por dia ali, já era o dia inteiro para ele atender. O sogro de Moisés fala assim: não está certo, Moisés, está errado isso. O povo fica cansado de ficar o dia inteiro nesse sol, o dia inteiro em pé ali te esperando, e você também vai ficar doente porque você sozinho atende tudo. Olha que interessante. Verso 14: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia, disse: o que é isso que você está fazendo ao povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. A maneira como você está fazendo não está boa. Sem dúvida, você vai desfalecer, tanto você como o povo. Pois isso é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. E aí ele dá uma instrução para Moisés. Olha que interessante. A instrução desse homem para Moisés é de Deus, porque está registrado na Bíblia como palavra inspirada de Deus. Olha o que ele diz, verso 19: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante de Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deves andar e a obra em que deves fazer. Então ele está dizendo: haja como um líder, reúne todo mundo, faz os sermões, faz a EBD, explica para eles os estatutos de Deus. Essa parte comunitária, você faz tudo isso e eles vão entender, ensinam como eles têm que agir sendo povo de Deus. Até aí está tudo certo. Verso 21, ele diz assim, ó: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Interessante isso. Então, quando Jesus, voltando lá em Marcos 6, fala para o povo assentar, ele fala para o povo assentar em grupos de 100 e em grupos de 50, para não ter tumulto, para que não seja pesado para ninguém, para que cada grupo se organize para receber a bênção de Deus. Então é assim que Jesus organiza eles. Verso 41 de Marcos 6. Tomando ele, Jesus, pega os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Eu estava lendo isso aqui, e aí eu fui atrás de... Existem muitos arquivos de documentos muito antigos, e existem escritos muito antigos, da época de Jesus, muito antigos assim mesmo. E tem uns documentos que falam sobre as orações que eram feitas, como eram feitas, como que era a oração das pessoas nos tempos de Jesus ou antes. E aí você, analisando os salmos, analisando as orações do Antigo Testamento, você encontra vários outros documentos históricos em que aparece oração. E existe um documento que é muito interessante, que foi encontrado, que era uma oração de agradecimento pelo alimento, que era feito naquela época bíblica, na época bíblica. E a oração era assim, olha que bonito isso, ó. Bendito sejas tu, isso era o pai da casa, na hora da alimentação, vamos comer, ele tomava o alimento na mão, dedicava a Deus e falava essa frase:
Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do mundo, que produziste o pão da terra. Eu não sei se você já jantou hoje, mas se você for jantar, lembra dessa oração e você pode fazer essa oração. E essa oração, ela está perfeita e ela é exatamente a instrução de Deus para o povo dele. Quando vocês forem comer, vocês agradeçam a Deus pelo alimento. É interessante porque existe essa instrução de Deus. Vamos lá de novo, Deuteronômio capítulo 8. A instrução que Deus dava era assim: vocês agradeçam a mim pelo alimento. Não é o alimento pelo alimento, mas agradeça a Deus pelo alimento. Deuteronômio capítulo 8. Olha o que diz o verso 10: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Essa era a ordem. Então, não temos o texto da oração de como Jesus deu graças, mas sabemos que ele deu graças de uma maneira simples, direta, objetiva e verdadeira a Deus. Verso 41, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, Marcos 6, 41, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Jesus então toma a postura do chefe da casa, do dono da casa, daquele que vai guiar aquele almoço, aquela janta, no caso deles. Jesus faz tudo certo. Ele pega o pão, apresenta para Deus, agradece a Deus, e aí ele vai servir as pessoas. É muito interessante, outra coisa muito interessante, é que Jesus não quebra o galho deles. Jesus não fala assim, ó, cada um vai receber uma mini coquinha e um pão com mortadela. Não foi isso que Jesus fez. Vamos ler o texto. Verso 42. Todos comeram e se fartaram. Comeu e comeu à vontade. No deserto, quando aquele povo teve fome, Deus mandou o maná. Aí eles queriam um pouco de proteína, carne para comer, Deus mandou as codornizes, muita, maná suficiente, carne suficiente, porque Deus, quando Ele opera a nosso favor, a favor das suas ovelhas, Ele faz de maneira integral, de maneira perfeita, e nós recebemos isso felizes da vida, porque Ele não faz quebra-galho, né? Se você pensar como é que isso aconteceu, eles trouxeram 5 pães e 2 peixes, devem ter colocado dentro de um cesto ali, para Jesus orar. E aí a coisa mais impressionante, Jesus ora e ele partiu o pão. Olha o que diz aí, ó. Verso 41 diz assim: erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo o pão, deu-os aos discípulos. Aqui é o seguinte, partiu é quebrou, partiu. E o deu, a conjugação correta do deu aqui é assim, ele deu aos discípulos e continuou dando. Porque Jesus punha a mão no cesto, quebrava o pão e dava para os discípulos. Punha a mão no cesto. Quando ele pôs a mão no cesto pela 6ª vez, os discípulos falaram, peraí, só tinha 5 pães. No máximo ele pôs a mão ali dentro 5 vezes. E ele foi distribuindo, e ele pegava o peixe, e foi distribuindo, e aquilo não acabava mais. E Deus alimentou, Jesus alimentou 5.000 pessoas. Não está certa essa informação. Não foram só 5.000 pessoas. Vamos lá em Mateus, capítulo 14. Mateus traz um detalhe bem interessante para nós aqui. Mesmo momento, o mesmo fato, Mateus 14, a partir do verso 13,
é a multiplicação dos pães. Verso 20, Mateus 14, 20 diz assim: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. Olha o 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Baseado no formato da família daquela época, o cálculo que se faz é que pelo menos 20.000 pessoas foram alimentadas por Jesus naquela noite. E ele vai tirando do cesto, e vai tirando o pão e peixe, e vai distribuindo, e 20.000 pessoas comeram e se fartaram. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos. Mais uma curiosidade, né? Porque os numerólogos gospel, existe numerólogo gospel, já viu, né? Gente que tudo para ele é número. Viu um 7 na Bíblia, ele já, opa, esse é o número da sorte. Viu um 6, esse número vai juntar com mais outros 2 6 e vai dar a besta no negócio. Existem as pessoas que vivem de numerologia na Bíblia. O que é então? Por que tem essa informação? Voltando lá em Marcos 6, no verso 43. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Era um hábito do judeu, por causa das lutas que eles tinham na vida deles, porque eles eram sujeitados pelo governo romano. Então, sempre que eles viajavam, eles levavam cestos para guardar comida. Eles eram, segundo os livros históricos, os romanos riam deles, porque falavam assim: ué, vocês não confiam que vai ter comida na próxima cidade? E não, eles não confiavam, porque de repente vinha uma tropa de soldados romanos e tirava tudo deles, ou impedia eles de chegar num certo lugar. Então o que eles faziam? Eles levavam cestos, nos cestos tinham comidas. Quando Jesus multiplica o pão, e ele fala para os discípulos dele: olha, recolham as sobras. E sobra aqui não é que o cara deu uma mordida e jogou no chão, não. As sobras é assim, eram pães que sobraram, peixes que sobraram. Jesus fala para quantos discípulos que ele tinha? 12. Cada um pegou o seu cesto e encheram 12 cestos de pães. Com isso, Deus garantiu a comida dos apóstolos na jornada deles por mais um tempo. Providência, quem está na IBD aqui, né, já matou, né? Providência de Deus para a vida daqueles homens. Então Jesus alimenta a multidão, todos comem e se fartam, e o que sobrou daquilo tudo, daquela janta, vamos guardar, porque amanhã a jornada continua e nós já temos alimento garantido para nós. Um outro aspecto também que é importante é que Jesus não permitiu que se desperdiçasse alimento. Nós sabemos, por notícias, documentários, que o Brasil é um dos países que mais joga comida fora. Nós fazemos uma panela de arroz no almoço, e aí, se sobrar meia panela, nós jogamos no lixo e fazemos uma nova, um arrozinho novo na janta. Isso é desperdício. Isso é desperdício. Se você não vai comer, dê para alguém. Certamente alguém vai comer aquele arroz que inclusive está muito bom ainda. Mas se você não quer, não jogue fora. Jesus fala assim: vamos recolher tudo, não vamos desperdiçar, vamos guardar. Amanhã nós vamos precisar. Jesus, mas amanhã o pão não vai estar fresquinho. Esse alimento é bênção de Deus. Não importa que ele vai ser amanhecido amanhã. Amanhã ele nos alimenta. Nós temos que aprender isso com Jesus também. Nós temos que cuidar mais das bênçãos que o Senhor nos dá, para não desperdiçarmos. Lições para levar para casa. O amor de Jesus é sem limites por nós. Ele nos ama profundamente.
Ele faz milagres, e Ele faz milagres na sua vida, como faz na minha vida, como Ele faz milagres nas ovelhas, na vida das ovelhas dEle, em todo lugar. E em terceiro lugar, sempre vai ser só Jesus para te salvar. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos embora? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, por vermos o amor, a compaixão, o cuidado que Jesus tem com suas ovelhas. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos a confirmação do Teu Espírito Santo no nosso espírito, de que nós somos Teus filhos, que nós somos Tuas ovelhas. Por isso nós estamos felizes em ver e conhecer este evento que aconteceu naquele dia, ó Deus, que foi tão transformador para tantas pessoas, assim como foi para os discípulos de Jesus. Que possa ser também, ó Deus, em nossas vidas. Que nós possamos olhar nas multidões, olhar para os nossos vizinhos, olhar para as pessoas e vermos e entendermos que no meio de tanta gente, de tantas pessoas que passam pela nossa vida, existem ovelhas Tuas, esperando a palavra da salvação. Move o nosso coração, ó Deus, que nós não desperdicemos nenhuma chance, nenhuma oportunidade para falar do Teu amor, para falar da salvação em Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja, Deus, nos guarda, Senhor, nessa semana que entra, e que nós possamos experimentar os milagres de Jesus na nossa vida e reconhecê-los, dando glórias e glórias ao Teu nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.